Quem estava aqui no congresso de jovens aqui na semana passada? Foi bênção, irmão? Sim ou não? Recebi muitas mensagens. Infelizmente, jovem nenhum mandou mensagem para mim, mas os pais mandaram. Os pais mandaram mensagem dizendo que foi bênção. Mas olha, quais são as marcas que o congresso vai deixar? Não pode deixar a bola cair, continuar buscando o Espírito Santo, continuar buscando o Senhor, PGMs de oração, PGMs para ler a palavra, evangelização, comunhão, tudo isso Paulo disse, seja cheio do Espírito Santo, falando entre vocês. Então, isso fala da nossa comunhão, do nosso momento de estarmos juntos. Mas o apóstolo Paulo nos diz, verso 17: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Meu Deus do céu. Porque antes de tudo estou informados de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. Quando, pois, se reúnem, ou melhor, terminando o verso 18, e eu em parte acredito que isso é verdade. Como Paulo era sábio, né? A conversa chegou no ouvido dele. Ele compreendeu, acreditou que era verdade, mas ele escreve à igreja e diz, em parte, eu acredito que isso é verdade. Porque todo relato, irmãos, que a gente ouve de alguém, ainda que seja um irmão, uma irmã santo em Deus, traz consigo uma pitada de percepção própria. Então, aquele que ouve, ouça com cautela, e tudo coloque diante de Deus. E o apóstolo Paulo era um homem de Deus. E é até necessário que haja partidos entre vocês. Olha que coisa linda que ele fala aqui. Para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Misericórdia. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Não, nisto certamente não os elogio. Até aqui por enquanto. Irmãos, o apóstolo Paulo vem na carta de Coríntios, e quem já leu a carta de Coríntios sabe que o apóstolo Paulo começa da seguinte forma: amada igreja que sempre faço recordações de vocês em minhas orações, como eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque quando eu me lembro de vocês em minhas orações, eu me lembro que não falta para vocês dom nenhum. Ao contrário, vocês foram tão agraciados por Deus e foi distribuído entre vocês tantos dons, tantos dons. O apóstolo Paulo nunca teve um olhar negativo para a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo sabia o peso que é edificar uma igreja, plantar e edificar uma igreja. Pastor nenhum que sabe o que é plantar uma igreja e edificar uma igreja, menospreza o corpo de Cristo. Porque sabe, primeiramente, o valor que aquela igreja tem para Deus e como ela foi comprada pelo Senhor, pelo sangue de Jesus. Contudo, o ministério de Paulo, assim como o ministério pastoral, também faz parte desse ministério, o ministério da exortação, da admoestação. No popular, do puxão de orelha. E ele trata de muitos assuntos em Corinto, mas tem um assunto que norteia ou que margeia todo o livro de Corinto. São os ajustes que Paulo faz no que diz respeito à prática da igreja, o caminhar da igreja, o dia a dia da igreja. Porque a igreja não é teórica, a igreja é dinâmica, é o dia a dia. Nós estávamos há pouco estudando teologia, e boa teologia. Mas essa teologia, ela precisa ser vivenciada, aplicada em nossa vida. Mexer, influenciar, mudar nossas práticas. Porque se assim não acontece, é só teoria. É só legalismo, é só verdades legalistas. Mas quando ela é recebida com graça, isso muda a nossa vida. Ou não? Veja, quantas vezes a gente vem do mundo com tantos conceitos machistas,
feministas, capitalistas, comunistas, esquerdistas, direitistas, lulistas, bolsonaristas. E não me atirem pedra, só estou sendo bem-humorado, tá? A gente vem com tanta coisa, conceitos de família, conceitos da escola, das faculdades, mas quando a gente começa a ler a palavra, ela começa a quebrar. A Bíblia diz que a palavra de Deus quebra nossos sofismas e aqueles muros que se levantam contra o conhecimento de Deus, e só ela tem o poder disso. A própria Bíblia diz que a palavra do Senhor é como a marreta que esmiuça a pedra, a penha. Ela faz isso na nossa conversão, quebrando a dureza do nosso coração, mas ela faz isso todo dia. Conversão é algo que a palavra deve fazer na vida do crente todo dia. Todo dia a gente está convertendo de algum caminho. Basta que a gente leia a palavra e o Espírito Santo opera em nós. Amém, meus irmãos? Paulo está aqui fazendo isso. A igreja era uma igreja abençoada. A igreja de Corinto estava num lugar de muita idolatria. Um lugar de grandes desafios para o evangelho, como em toda a Europa daquele tempo. Quando não era um sincretismo, um judaizante de um lado, de outro lado um império feroz destruindo o povo, a mentalidade grega, os deuses romanos, os deuses gregos, tudo isso estava ali como porta do inferno para impedir o avanço do evangelho. A igreja de Corinto era uma igreja vencedora. Foi plantada, estava de pé. Contudo, irmãos, era uma igreja que precisava de ajustes. E eu estou lembrando aos irmãos esse texto porque hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. E compreender o porquê que fazemos e como devemos fazer é chave na nossa vida cristã. Nós, como crentes, irmãos, precisamos compreender e praticar corretamente. Agora, é impossível ter uma prática correta sem ter uma compreensão correta. Por isso que teologia embasa a prática. Crer erradamente, erroneamente, vai nos levar a uma prática errônea. Crer corretamente vai nos fazer a ter uma prática correta. Basta você ver na minha vida e na sua vida, quando a gente tem uma ideia de como Deus faz algo. Eu acho que Deus faz assim. Baseado no que eu creio e acho que Deus faz, eu vou agir, eu vou orar, eu vou me relacionar com Deus daquela forma. Por isso que eu sempre digo aos irmãos, a medida do que nós recebemos de Deus na prática, nessa vida, é de acordo com a medida que nós conhecemos a Deus. Conhecemos a Deus, temos mais de Deus. Não no sentido do que Ele fez na cruz. Ali Ele nos se entregou completamente por nós. Eu falo na experiência diária. Vamos ter experiências vitoriosas à medida que conhecemos mais a Deus. E Deus se revela pela sua palavra. Paulo está dizendo, olha irmãos, igreja abençoada. Contudo, nisto que agora eu vou escrever, eu não tenho como elogiar vocês. Naquele tempo, mesmo no meio dos cristãos, havia uma festa. E que normalmente eles faziam a cada 7 dias, no dia do Senhor, que era o domingo. Chamada de festa ágape, ou do amor ágape. Ou ágape simplesmente. Em que os irmãos faziam o que a gente chama hoje de junta-panelas. Era o dia da ceia. Naquele dia, cada um trazia de casa algo para compartilhar com os irmãos. Naquele dia, eles se juntavam para comer juntos, partir o pão juntos. E é claro, como em todo mundo, em todo lugar, como é hoje, existia naquela época também pessoas que tinham mais e pessoas que tinham menos. Pessoas que tinham e pessoas que não tinham nada. E um dos objetivos dessa festa era fazer com que, nesse momento também, aqueles que tinham menos pudessem também ser supridos e abençoados por aqueles que tinham mais. Então eles se reuniam nos cultos, e no momento, dado o momento do culto, então eles serviam as mesas, colocavam ali seus alimentos. E o ideal dessa festa, como o nome diz, festa ágape, festa do amor, era que todos comessem de forma igualitária, todos comessem a mesma coisa. O pobre comesse o mesmo que o mais rico. E que todos naquele momento entendessem o que Cristo veio fazer ao nos unir. Fazer com que houvesse um só Espírito, uma só fé, um só Deus, um só batismo, uma só igreja, tudo ali em comum. Quando eles faziam isso, então, de alguma forma, até mesmo para quem estava visitando, Cristo era glorificado. O Senhor era exaltado. Mas o que estava acontecendo na igreja de Corinto?
Paulo diz, olha, eu ouvi a respeito de vocês que há divisão no meio de vocês. Há divisão. Há partidos entre vocês. Paulo diz, em parte eu entendo isso, e até em parte eu concordo que é necessário, em algum momento, haver partido. Mas qual partido que Paulo está falando aqui? Claro, lógico, não é partido político, nem briga por ideologia política. Mas o partido que Paulo fala e admite que deve até haver na igreja, não é eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, porque isso ele já bateu firme no capítulo 1 dessa mesma igreja. Por acaso Paulo morreu por vocês? Por acaso Pedro foi crucificado por vocês? Por acaso vocês foram batizados em meu nome? Não, tudo é por causa de Cristo. Então só existe um partido na igreja. Qual é esse time? Qual é o partido da igreja, irmãos? Jesus. Ele é o capitão, ele é o centro, ele é o cabeça. E por que deve haver outro partido? Porque tudo que não se encaixa aqui está fora. Se está fora é outro partido. É esse partido que Paulo fala. Daqueles que são fiéis a Cristo, discípulos de Cristo, e daqueles que dizendo ser, não são. E assim como João falou na sua carta, ele diz, olha, aqueles que saíram do nosso meio, foi necessário que saísse, para que ficasse evidente quem era de Deus e quem não era. Perdão, irmãos. Então veja, Paulo começa a falar da ceia. E aí no verso 20, ele diz, olha, de fato, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Porque a ceia do Senhor não tem nada a ver com isso que vocês estão fazendo. Essa festa ágape que vocês estão fazendo perdeu a mão, perdeu o rumo. Porque o propósito era comer em nome do Senhor e todos comerem juntos, com alegria e singeleza de coração, como foi há 50 anos atrás, lá em Atos capítulo 2. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua comida, a sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Meu Deus do céu, que coisa. Aí a gente se assusta. Mas o problema não está simplesmente no ato, mas na motivação do coração. Ou melhor, em não ter entendido o que era aquele momento e a vida que Deus nos chamou para viver. O grande problema, irmãos, não é, porque senão vai chegar um momento que vai ser aquele diálogo do professor Girafales com Dona Florinda. Primeiro o senhor, não, primeiro a senhora. E ninguém come. Não, vai você primeiro. Não, vai você primeiro. Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando é que eles perderam o entendimento do que estava fazendo. Perderam a mão de saber o que é a ceia do Senhor. E é por isso que ele entra no verso 23. Vamos ler? Por isso eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Ele recebeu de quem, irmãos? É importante saber isso. Paulo recebeu de Jesus. Haviam muitos que questionavam o apostolado de Paulo, porque ele não fazia parte dos 12, mas ele mesmo disse, eu fui levantado como apóstolo entre os gentios. Por outro lado, há muitos que ouvem o apostolado de Paulo e trazem para si hoje um apostolado. Irmãos, não existe apóstolo à luz das Escrituras no nosso tempo. Pode haver título, mas de acordo com o que a Bíblia diz, não existe apóstolo no nosso tempo. O apostolado se encerrou com esses irmãos, porque a eles foi dado o ministério da palavra. E tudo que nós fazemos hoje é perseverar na doutrina desses apóstolos. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão. E tendo dado graças, o partiu e disse. Quem lembra desse momento em que Jesus estava com seus discípulos? Os irmãos lembram? João capítulo 12, 13 e 14. Naquela noite, irmãos, foi uma noite tensa, noite de despedida, noite de choro, mas também noite de alertas, de consolo. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. E eu vou para um lugar que vocês não podem ir agora, mas eu vou para preparar esse lugar, para que onde eu estou, vocês estejam também. Consolo. Mas antes disso, a pegada foi, no nosso meio há um que vai me trair, e é aquele que eu vou dar o primeiro bocado.
Tendo dado a Judas, a Bíblia diz que Satanás entrou no coração dele. Olha o climão. Semana passada, a peça que estava aqui dos jovens, o diabo fazendo o stand-up dele aqui, disse que... Vocês pensam que eu não entro aqui? Gente, se o diabo entrou na Santa Ceia de Jesus, não entra aqui no prédio da igreja? Mas essa não é a questão. Foi uma noite tensa, porque Jesus disse, eu estou indo embora. E eles choraram, se desesperaram, ficaram ruins. Jesus os consolou. Mas minutos antes disso, quando Jesus entra no cenáculo, onde a mesa estava, e ele mandou os discípulos preparar, eles estavam brigando. Quem lembra que eles estavam brigando aqui? Quem estava na hora? A gente lembra que eles estavam brigando. E qual era o motivo da briga deles, irmãos? Quem lembra? Quem lembra? O motivo da discussão dos discípulos. Para saber quem era o maior no reino dos céus entre eles. E uns diziam, não, eu vou ser o ministro da agricultura. Eu vou ser o segundo, porque o primeiro é Jesus, mas eu vou ser o segundo. Eu vou ser o vice. Não, então já que tu é o vice, eu vou ser o vice do vice. E era aquela briga. Jesus chega. O que é que vocês estão discutindo? Estamos discutindo aqui uma coisa, Jesus, porque a gente quer lhe servir. Mas a gente quer servir assim, com hierarquia. Eu sou maior do que o outro. Jesus pega uma toalha, coloca no ombro, tira a sua capa, coloca uma toalha no ombro, pega uma bacia com água e se prostra aos pés daqueles 12 briguentos. E lava os pés de um por um. Quando chega em Pedro, o religioso, mais legalista, não, Senhor, o Senhor não vai me lavar, o Senhor Jesus, eu não. Sim, Pedro, mas eu tenho que lavar. Mas não vai lavar. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí ele sai do tradicionalismo para o neopentecostalismo. Senhor, então lava tudo. Já viu as músicas? Quero tirar tuas sandálias, correr teus cabelos, beijar seu rosto, entra na casinha. Pedro, você não precisa lavar tudo, porque você já está lavado, a não ser os pés. Jesus estava ensinando ali, antes da lição principal, tem as lições periféricas. A lição periférica é que aquele que nasceu de novo, não nasce de novo, já nasceu de novo. Contudo, por que os pés têm que ser lavados? Porque os pés simbolizam o ponto da nossa vida que tem contato com o pó desse mundo. Na época não havia All-Star. Era sandália de couro. E olha lá, quem tivesse dinheiro. Andava, o pó pegava, estrume de cavalo, de boi, de ovelha, um tanto de coisa. Chegava na casa de alguém, o servo do servo do servo, o último servo, na escala de servo, vinha lavar os pés daqueles convidados, ou do senhor da sua casa. Jesus estava assumindo o último lugar, sendo o primeiro. Então, isso nos mostra que santificação, eu já fui santificado, mas estou sendo santificado. Eu fui justificado, mas essa justiça opera em mim todos os dias pela santificação. Então eu preciso sim lavar os meus pés todos os dias. Mas o meu corpo já foi lavado. Eu sou nova criatura. Amém, meus irmãos? Vamos lá. E aí, nesse momento, qual foi a lição principal? Eu, sendo Senhor, estou aqui servindo vocês. Eu estou ensinando isso para vocês. Eu, sendo Senhor, servi vocês. Lembram da minha lição lá na ceia? Lembro, Senhor. Eu, sendo Senhor, servi vocês. Jesus mesmo disse na hora que ele foi preso: Pedro, se eu quisesse, eu não rogaria ao Pai e Ele mandaria legiões de anjos para me defender. O Senhor tem sobre o controle dele legiões de anjos, mas Ele veio servir naquele momento. E foi uma lição, não só para os 12, mas para a igreja de Coríntio. E aí eles inverteram o papel na ceia. Quando eles chegavam na ceia, ninguém queria servir, só queria: venha a nós, vosso reino, nada. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando na verdade é farinha pouca, meu irmão primeiro. E na ceia eles avançaram e tomaram. Aí Paulo diz: olha, irmãos, para deixar bem claro, eu transmito a vocês o que recebi do Senhor, que na noite que ele foi traído, diante de tudo aquilo, ele ensinou a lição tal, mas ele pegou o pão e, tendo dado graças, partiu. Ele não comeu primeiro, não comeu sozinho, não comeu tudo, não se embriagou, partiu e disse: esse é o meu corpo. Veja, o corpo de Cristo foi partido, irmãos, para servir, para nos dar salvação por todos aqueles que creem.
E depois, tendo dado graças, pegou da mesma forma o cálice, verso 25, e disse: este cálice é a nova aliança. Veja, isso nos ensina muito, porque, irmãos, vivemos debaixo de uma nova aliança, e essa nova aliança é a aliança no corpo de Cristo. É a aliança que o seu irmão e você fazem parte de um só corpo, e sobre esse corpo está essa nova aliança. No passado havia outra aliança. No passado havia um outro caminho. Na verdade, Deus tem uma aliança só, mas o que eu quero que você entenda é: havia uma forma de Deus lidar com um homem diferente. Jesus veio para que Deus pudesse lidar com o homem de outra forma, e o homem com Deus de outra forma, através do seu sangue, o sangue da nova aliança. Quando nós estamos na ceia, irmãos, e aí Paulo vai escrever e diz, olha, verso 26, porque todas as vezes, na festa ágape, na ceia do Senhor, na Bíblia de Jacobina, porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês passam uma mensagem, vocês anunciam a morte do Senhor. Irmãos, e não nos esqueçamos, a morte do Senhor não é apenas um ponto na história, não é apenas um ato religioso, um martírio de um bom homem. A morte de Cristo foi por um propósito. E é esse propósito que nós pregamos, é esse propósito que nós anunciamos com as nossas palavras, mas com a nossa prática de ser igreja. E a igreja de Corinto não estava expressando Cristo na hora da ceia. Porque se cada um corria e tomava a ceia antes do outro, onde estava a expressão exata da glória de Deus dando o seu Filho? Ninguém ganha a Deus em dar. Deus deu tudo, Deus deu o máximo, Deus deu incomparavelmente mais do que qualquer homem pode dar. O apóstolo Paulo, ele diz assim, em Romanos, se eu não estiver enganado, os mais exegetas e que decoram versículos, textos, me ajudem. O apóstolo Paulo diz assim, pode ser, Romanos 6, se eu não estiver enganado, posso estar enganado. Pode ser que por um bom homem, por alguém bom, alguém decida morrer. Ou, parafraseando, pode ser que um pai morra pelo seu filho. Pode ser que um irmão morra por outro irmão. Uma mãe morra pelo filho, o marido pela esposa, a esposa pelo marido. Pode até acontecer. Mas é impossível que alguém morra por alguém que não vale nada. Vírgula, ponto, continuando. Mas Deus prova o seu grande amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, aquilo que homem nenhum faz pelo outro, Cristo fez por nós. E aí, eu quero encerrar dizendo o porquê que Paulo escreve esse texto. Porque a morte de Cristo foi para que essa morte pudesse ser expressada na vida da igreja, inclusive no momento da ceia. Porque quando vocês tomam a ceia, Paulo diz, quando comerem desse pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Só vamos parar de fazer isso quando estivermos com Cristo. Verso 27, é um texto... Se a gente não lê nesse entendimento, esse texto perde o contexto e perde a razão, se torna heresia. Porque eu já vi muita gente lendo esse texto da seguinte forma: por isso aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Eu já vi pessoas pregando, lendo e dizendo que a interpretação desse texto é o seguinte, e até seria, se não tivesse o texto antes. Olha, na hora do culto é um momento de reflexão. Reflexão para ver se você está em pecado. E eu ainda torço para ver um crente que na hora da ceia, ao refletir se tem pecado, descubra que não tem. Eu ainda não vi um, é igual pé de cobra. Porque esse que achar que não tem na hora da ceia, examinar tudinho. Deixa eu ver essa semana, deixa eu ver esse dia. Das duas, ou sofre de amnésia ou é um bom religioso. Me arruma uma pilha aí para esse microfone que está falhando. Então veja, não é isso que Paulo está dizendo. Tudo aqui tem a ver com o corpo de Cristo. Paulo está tratando com a igreja. Paulo está falando, vocês estão se reunindo e praticando coisas fora do que Jesus ensinou e do que Ele disse que deve ser. A ceia é um momento de anunciarmos a sua morte até que Ele venha, e a forma que fazemos isso é sendo corpo. Vivendo como corpo, considerando uns aos outros superior a nós mesmos, amando uns aos outros, esperando que todos comam,
Porque se todos têm o mesmo espírito, todos devem se valer da mesa do Senhor. E aí ele diz: por isso aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo. Examinar é o quê? É dizer assim: deixa eu ver se eu tenho pecado ou não. Não, irmãos. Examinar a si mesmo é avaliar a forma com que você tem, eu e você temos lidado com o corpo de Cristo. Bom, tem um baixista bem-humorado, né? Veja, olha para cá, já estou encerrando. Esse assunto é muito sério, mas é muito gracioso também. Veja, aqui o convite não é, porque nem na antiga aliança era assim. Na antiga aliança, aquele que olhava para dentro da arca era fulminado no mesmo momento. Aquele que olhava e via a santidade que havia dentro da arca, que era as leis, o cajado de Arão e o maná que foi dado no deserto, era fulminado na hora. E a graça não diminui a glória, pelo contrário, a graça aumenta a glória de Deus e a santidade. Toda vez que você tentar olhar para dentro de você e fuçar pecado, só tem dois caminhos. Não existe o terceiro. Te afirmo, não existe três, só existe dois. Ou você chega à conclusão que tem pecado e sente que não é digno de tomar ceia, e aí não toma a ceia, e esse caminho está errado. Mas outro igualmente errado é a segunda conclusão, que alguém tem a olhar para dentro de si buscando o pecado. É achar que não tem. E aí você toma a ceia não baseado no que Cristo fez, mas na sua conduta moral. Eu sou bom, eu sou digno de tomar a ceia. Mas em nenhum momento, aqui é um adjetivo, aqui é um advérbio, tomar indignamente. Falei certo, professora? O que Paulo está dizendo é: tudo tem a ver com o corpo de Cristo, onde você está e como você deve viver. Que cada um examine a si mesmo e assim coma e beba. Em nenhum momento Paulo está dizendo: olha, que cada um examine e ao examinar, vai que não coma e não beba. O convite é para a correção, não é para a separação. O convite é para tomar a ceia corretamente. E tomar a ceia corretamente é entender que fazemos parte de um corpo, temos uma só mensagem, um só Deus, uma só fé, e considerar todos iguais. Naquele momento que é o momento ápice da nossa fé, de forma exposta, que é a ceia do Senhor. Porque se falhamos nisso, o que dirá do dia a dia em casa? Se falhamos naquilo que é tão claro, evidente, é por isso que é uma ordenança, porque é visível, assim como o batismo, é visível, é inquestionável. Se falhamos nisso em servirmos uns aos outros, irmãos, o que dirá quando um irmão precisar em outras coisas de mim e de você? De fato e de verdade. Paulo diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E veja que tragédia, é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormir aqui não é preguiça de sono. Fracos, doentes e estão morrendo. A gente ora muito por avivamento, e queremos avivamento, mas avivamento traz coisas como essa. Um tempo de avivamento é um tempo de grande purificação. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Veja, Paulo está dizendo, isso que eu estou dizendo a vocês, irmãos, é para que vocês possam julgar e ser tratados por Deus. E veja, toda palavra de Deus exige de nós uma resposta. Quantas vezes os irmãos vão me ouvir pregando, ouvir outro irmão pregando, outro pastor, e vai julgar aquilo inapropriado para você, porque me feriu, porque mexeu comigo, porque eu não vou com a cara do pastor ou do mensageiro da noite. Mas devemos tomar a palavra de Deus e recebê-la mesmo quando ela vem como um cajado nos corrigindo, como um chicote aprumado, ou como eu chamo lá em casa, como a ungida. Devemos receber. Essa semana a ungida cantou lá em casa. Mas veja, querido irmão, hoje é ceia do Senhor. E diferente do que aparentemente eu estou falando,
Não é uma manhã para tristeza, é uma manhã para alegria. Porque recebemos a repreensão, a correção e nos alegramos no Deus que nos corrige para o nosso crescimento e para o nosso avanço. E cá para nós, não é nem uma chicotada tanto assim. É apenas para a gente crescer no entendimento de tudo que nós fazemos. A ceia é um momento importante. Eu penso que crente nenhum deveria faltar no culto de ceia. Nenhum, por motivo nenhum, a não ser morte ou arrebatamento. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu falarei com vocês quando eu for aí. Ordenarei a vocês quando for aí. Nessa manhã, é uma manhã de celebração da igreja. De entendermos o porquê que fazemos isso. Para você que é novo na fé, por que ceiamos? Porque o copinho é bonito, tem um pãozinho? Não. Ceiamos porque é uma ordenança do Senhor. E ceiamos porque entendemos que é o momento mais visível, o ápice da demonstração de que somos um corpo em Cristo Jesus. Que amamos uns aos outros e queremos crescer nesse amor. E por isso ceiamos juntos. Eu sonho, e eu sei que nós vamos conseguir, não muito longe. Eu quero fazer uma ceia do Senhor com os irmãos, mas uma ceia mesmo. Para que a gente possa, naquele momento, comermos uns com os outros, com educação, com honra, com alegria, possamos encher a barriga, mas acima de tudo encher o nosso coração de alegria por estarmos partindo o pão com os irmãos. Vamos fazer isso. Eu quero botar uma mesa aqui, de fora a fora, aqui, ó, no templo sagrado. Se sujar, a gente limpa, daqui para lá. Uma mesona assim. Trazer aquelas mesas lá de cima e a gente comer aqui juntos. Partir o pão. Quem sabe um cordeiro. Se a gente fosse seguir a risca o que a Bíblia diz, seria vinho, mas aí a gente não vai botar vinho, né? Para não correr o risco que aconteceu aqui. E pão sem fermento. Mas a gente vai dar um jeito. Vamos ceiar nessa manhã. Fique de pé onde você está. Quem que pode ceiar, pastor? Todos aqueles que foram batizados pela fé em Cristo Jesus e em nome de Jesus. Se você é batizado, mesmo que em outra igreja cristã, está aqui nos visitando hoje, eu não recebi nenhuma fichinha de visitante, tem um tempão que eu não recebo, mas se tem alguém que nos visita hoje, sinta-se à vontade para ceiar conosco, se você é batizado, certo? E pelo cheiro que eu estou sentindo aqui, essas frutas aqui são de verdade. Esses pães aqui são de verdade. Então, depois que acabar a ceia, à luz do que nós lemos hoje, os irmãos não vão vir pegar para comer. Você vai vir pegar algo para dar para algum irmão que você quiser presentear. Ah, pastor, mas se eu der para alguém e ninguém der para mim, não tem problema. É assim, quero convidar 4 líderes para estar aqui comigo à frente, por favor. 4 irmãos que são líderes, rapidinho. Eu sei que essa igreja não falta dom nenhum, é cheia de líderes, mas não briguem, tá? Só 4. Falta um. Oh, Jesus, falta um líder, gente. Você quer ser líder, meu irmão? Venha para cá então, venha servir a ceia do Senhor aqui. É você que eu estou falando. É tu mesmo, porque o líder não quer vir. Ou melhor, senta aí, você já é líder. Obrigado por ter vindo. Eu quero chamar um irmão que eu nunca chamei, Ronald. Come here. Let's go. Perdão, viu, Eliezer? É porque eu lembrei de Ronald, eu quero dar essa honra ao irmão hoje. Sua mãe está aqui, como é o nome dela? Sinai Gabriel. Siná? Sinai. Sinai, por isso que é Sinara. E Gabriel, sejam bem-vindos, Deus abençoe, viu? São de onde? Daqui de Jacobina? Deus abençoe, sejam bem-vindos. Ok, Ronald? Translate, please. Ceia do Senhor. Bread, wine. Yes? Communion. Yes. Por favor, peguem aqui. Take, please.
Minha filha fica rindo quando eu falo inglês. É porque ela ainda não está discernindo o corpo. Sim, vou fazer. Me perdoe que eu esqueci, mas hoje tem uma coisa especial para fazer ainda, logo depois da ceia. Quero pedir aos irmãos que não saiam assim que acabar a ceia, que a gente vai apresentar 2 crianças hoje, tá bom? Enquanto nós cantamos uma canção, os irmãos podem distribuir. Pedro, como cavalheiro, você vai vir de lá para cá, Sinara daqui para lá. Vocês também vai de lá para cá, Diego, Ronald, daqui para lá. Como é que fala daqui para lá em inglês, gente? Go. Vamos cantar? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos a ti, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, alguém faltou receber cálice, o pão? Alguém lá em cima? Não? Todos receberam? Cadê os irmãos? Aqui? Receberam? Está aqui. Faltou lá atrás? Ajuda lá, Ivandira. Ela foi agora, ó. Mais alguém? Cadê o outro irmão com Diego? Vem para cá, irmãos. Os que serviram, fica aqui comigo. Pedro.
Cadê o irmão Pedro? Lá atrás, departamento infantil. Tem aqui mais, ó. Pegou? Mais alguém, queridos? Aqui em cima, faltou alguém? Podem apoiar aqui, viu? Se precisar aqui em cima. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Deixa o irmão Pedro chegar. Vamos orar juntos. Pegue o seu pão, pegue o seu cálice. Vamos render graças ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus, naquela noite, ele tomou o pão, tomou o cálice e deu graças. Na multiplicação dos pães, antes dos pães e peixes serem multiplicados, ele deu graças. Na ressurreição de Lázaro, antes de chamar Lázaro para fora, ele deu graças. Dar graças a Deus e compreender que tudo vem do Senhor é fundamental na nossa vida. É maravilhoso na nossa vida reconhecer que tudo vem de Deus. E Cristo veio do Pai para as nossas vidas, para nos dar vida e vida em abundância. Vamos orar? Querido Deus, te damos graças nessa manhã pela tua palavra, por esse culto, mas nesse momento da ceia, queremos trazer à memória, Pai, a tua obra, maravilhosa obra. O teu plano de salvação ao dar o teu Filho Jesus, em resgate da tua igreja, dos teus filhos, daqueles, ó Deus, que o Senhor em Cristo comprou com o seu sangue. Te damos graças, ó Deus, porque ao comer desse pão, lembramos do corpo de Cristo que foi dado, moído na cruz, para que toda maldição fosse quebrada, para que toda maldição fosse dissipada, e Ele recebeu a maldição que estava em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, porque nós não poderíamos fazer essa obra. Somos incapazes de ser salvos sem que o Senhor tivesse operado isso em nós. Da mesma forma, Senhor, trazemos à memória o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. Estamos na tua presença por esse novo e vivo caminho. Sem ele, não teríamos sido aceitos diante do Senhor. Mas o Senhor nos recebeu e nos aceitou, e Cristo derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Senhor, um dia, nós que estamos aqui, depositamos toda a confiança da nossa vida eterna naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Te agradecemos pelo teu grande amor, te agradecemos pelo teu Espírito Santo que está em nós, habita em nós e opera em nós. Mas queremos também nessa manhã te agradecer pela tua igreja, pelo corpo do Senhor, e que o Senhor nos ajude a todos os dias a olharmos para cada membro do corpo da tua igreja, do qual nós fazemos parte, com honra e em máxima consideração. Nos ajuda a discernir o corpo, nos ajuda a viver de forma digna da nossa vocação, para que o teu nome seja glorificado através de nós. E assim anunciamos a tua morte, Jesus, até que o Senhor venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata.